Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje, com 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos dois tópicos a serem lidos e refletidos de forma breve, porque são apenas 17 versículos. A impiedade dos últimos dias, a recomendação de Paulo a Timóteo. Então, toda a 1ª e 2 Timóteo são cartas de Paulo a seu servo, seu discípulo, Timóteo, que era considerado por ele como um filho na fé. Antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque estamos diante da Tua palavra em mais essa oportunidade. Tudo que nós queremos é sermos inspirados pelo Teu Espírito Santo para vivermos segundo o Teu querer, que a nossa vida sirva ao propósito de cumprimento do plano do Senhor para este tempo, para esta geração, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos ser servos fiéis, obedientes ao chamado da eternidade, para que toda a nossa vida resulte no propósito desse cumprimento. Realize em nós, mais uma vez, o Teu querer e se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, Paulo prediz talvez parte do que estamos vivendo hoje, mas a humanidade sempre carregou a marca do pecado e dessas características. Não é à toa que foi citado por Paulo, de depravação, de impiedade, de desonra com os pais e todos essas características que nós lemos agora. São questões que envolvem o pecado. Não importa o tempo em que acontece, se há 2000 anos, se na fundação da terra, se hoje, se amanhã, enquanto houver o pecado sobre a humanidade e mentes dispostas a se deixarem influenciar, esse tipo de característica vai continuar predominando no coração do homem e da mulher que permitem. Para que você não viva essas características, você precisa abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua ambição, de características humanas e pegar as características do céu, de amabilidade, de paciência, de domínio próprio e refrear seus impulsos. E refrear seus impulsos é dizer não para aquilo que talvez fosse te gerar um prazer. Porque o erro, ele causa prazer na carne. E a Bíblia, juntamente com todas essas instruções, e falado aqui por Paulo, falado por Jesus, fala para a gente abrir mão desses desejos aqui, desse tempo passageiro, curto, breve que nós temos nesse momento chamado vida, para que a gente fique na eternidade do Senhor vivendo a verdadeira alegria. Aí é investimento a curto prazo ou investimento a longo prazo, é você que decide. Se você quer viver uma vida de alegria plena na eternidade, pague o preço de abrir mão de prazeres aqui na terra que são muito, muito passageiros. Sexo
de forma errada fora do casamento, bagunça, essas coisas. Cara, uma noite de bagunça e tudo mais, no outro dia você está acabado. Não sobra nada de você. Não tem nenhum prazer que o pecado te impulsiona a fazer, que ele é duradouro. Droga, você tem que sempre buscar uma droga mais potente. Bebida, você tem que sempre beber mais. Sexo, você tem que ficar trocando de parceiro constantemente para ficar gerando aquele estímulo e aumentando a sua dopamina, só que chega uma hora que você já fez tanto de tudo e já foi tão fundo no esgoto do pecado que nada mais faz sentido para você. Então, o que a Bíblia e o Senhor desejam para você não é isso. O único local onde você vai ter plenitude de alegria e vai ser preenchido de forma plena, de forma única, é na presença do Senhor. Ele é algo que você, não importa quantas experiências você tenha tido com o Senhor, sempre vai haver uma oportunidade de viver uma experiência ainda mais profunda com o Senhor. Não tem fim. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E só estando em conexão com o Senhor, com o Espírito Santo, com a verdade, que você vai ter ânimo de continuar falando do Evangelho e vivendo segundo o Evangelho, segundo a lei, através de todas essas exortações, através da compreensão da palavra. Só assim você vai conseguir passar por momentos de aflição, assim como Paulo, que foi preso, foi atacado de todas as formas, foi açoitado, foi humilhado, sofreu naufrágios e ele continuava perseverante. Foi traído por diversas vezes, rejeitado, pessoas ficaram com vergonha dele porque ele foi preso. Então, o que move uma pessoa dessa? O que dá estímulo, o que dá vida para uma pessoa dessa? Sem dúvidas, o que deu vida a Paulo é o que nos dá vida ainda hoje, que é a presença do Senhor. Que você seja cheio dessa certeza, dessa fé, dessa esperança, e que nos seus piores dias você lembre-se que nada do que a gente viveu talvez tenha sido tão intenso e dolorido quanto o que Paulo viveu. Paulo abriu mão de ter família, abriu mão de ter relacionamento, abriu mão de ter negócio, abriu mão da liberdade dele, da dupla cidadania que ele tinha, do respeito que ele tinha, das conquistas humanas, todas elas. Ele abriu mão de tudo para viver o Evangelho. Por quê? Porque Jesus chamou ele. E o Senhor te chama nesse momento. Você é um servo, você é uma serva do Senhor. Nós somos convocados pelo Senhor para levar essa palavra adiante e fazer com que ela alcance muitas vidas. Se comprometa em não apenas ouvir a palavra, mas ecoá-la dentro de você e para com todos aqueles que o Senhor colocar na sua vida. Seja sal, fazendo a diferença nos ambientes. Seja luz, fazendo a diferença nos ambientes. Por onde você for. Não importa o local, a tempo e fora de tempo. Pregue. Fale do amor do Senhor. Com palavras, sim. Não
Ah, pregue com atitudes e, se necessário, use palavras. Isso daí não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Está na Bíblia para falar a tempo e a fora de tempo, para ser constante, consistente. E quando as pessoas te rejeitarem, só continua. Seja sábio, tenha habilidades ali de bom senso, mas fale, crie oportunidades para que o Espírito Santo se faça presente em todos os ambientes que você tiver. Às vezes as pessoas estão tão cegas para essa realidade que não criam as oportunidades. Ou melhor, às vezes você não precisa nem criar. Quando você senta num consultório, em qualquer lugar, tem gente querendo ser ouvida. E faz 3 perguntas, você já sabe o que está se passando na mente, na vida da pessoa, e tá aí a deixa para entregar uma palavra de vida, mas você precisa estar cheio dessa palavra. Então se encha todos os dias. Tá aqui o estudo 1189, tem milhares de pregações no YouTube para você refletir, e tem o seu tempo com Deus que você precisa tirar, nem que seja 5 minutos, para perguntar para Deus e ficar lá esperando, sem a angústia de mexer no celular, ficar lá só esperando o Senhor falar com você. É isso que eu desejo para você, para sua casa, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para minha esposa, para minha filha, para os meus filhos, para os meus amigos, meus colaboradores. Eu crio oportunidades todos os dias em todas as minhas empresas de oração, culto pela manhã, para que todos tenham oportunidade de ter contato com essa palavra de cura. Ontem, falado por um dos meus gerentes, uma pessoa estava afastada dos caminhos do Senhor, veio trabalhar para nós, e a declaração dela após 2 dias de trabalho: estou com saudade de voltar a cultuar ao Senhor na igreja. Vocês me fizeram lembrar de um momento muito feliz da minha vida. Eu estou com saudade desse momento. Que você seja esse instrumento de salvação por onde você for. Que você crie saudade na vida das pessoas. Que o sal que está na sua vida coloque sede na vida daqueles que estão afastados do Senhor e daqueles que não conhecem. O mundo está aguardando a manifestação da igreja, e nós, quando nos unimos, somos a igreja do Senhor, preparada, noiva do Senhor, que Ele vai vir buscar nos últimos dias. Nós, como igreja, eu sou só uma parcela da igreja do Senhor. Você é uma parcela, mas quando a gente se une em comunhão, o Senhor atua com poder, com autoridade, com ousadia, manifestando dons e milagres, para que todos saibam que o Senhor está ali. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.